Oi, pessoal, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. E vamos falar de Distopia, que é o novo lançamento de vocês. Como é que foi a história desse single? Vocês chegaram até ele? Bom, vamos Manda lá. ver, Mi. Pode tirar seria um, quem começa ou definir. É que a gente já fez algumas entrevistas com o Rick mais escritas, assim, então a gente já sabe quem responde cada pergunta. Vamos lá. A Distopia é uma música que ela foi composta no meio da pandemia, então ela já tem uns aninhos aí, né, uns 2 anos, e é aquela música, assim, que você faz nunca imaginando que ela vai... como ela vai ficar quando ela for produzida e for efetivamente lançada, né, porque é uma música muito pessoal. Então, como foi no meio da pandemia, a gente estava vendo numa sociedade também diferente, né, da que a gente está acostumada, a música em si, a letra também, ela fala sobre essa sociedade e realidade alternativa, né, a distopia é o contrário de utopia. Sim. Então é aquela sociedade caos, que não é o bem-estar perfeito, né, a sociedade ideal, a realidade ideal, é o contrário disso, é o caos. Então foi muito nesse contexto de pandemia, mas na verdade ela refletia o que eu e as meninas depois me ajudaram a finalizar a música, que também elas super entenderam a vibe e também entenderam a mensagem da música, né, e também agregaram bastante. A musicalidade, né, Mi? Na musicalidade, exato. Elas ajudaram bastante nisso para a gente entender qual era o conceito e exatamente na musicalidade que a gente queria passar com ela, que era essa introspecção, esse caos, na verdade, muitas vezes interno que a gente tem, sobre questões internas que você vê as pessoas ao seu redor, né, as realidades ao seu redor, que elas, na verdade, não se conversam com aquilo que está sentindo. Então, ela tem esse viés mais introspectivo, muito mais pessoal, assim, que apesar de falar de uma sociedade que a gente está inserido, de uma sociedade que a gente também vê e se reflete em nós mesmos, é uma sociedade que a gente muitas vezes não se conecta, porque é caótica, né? E a gente, muitas vezes, não somos caóticos por dentro também, a gente não consegue entender. Então, a mensagem da música é sobre isso. E você falou que ela foi composta na pandemia, né? Nesse caso, essa situação, ela reflete uma realidade de vocês ou foi uma observação que vocês fizeram? Ela reflete, né, porque eu acredito pelo menos que cada composição que a gente faz reflete exatamente o momento que a gente está vivendo a nossa vida. E justamente essa trilogia que vai seguir depois de Distopia, elas refletem cada momento, assim como as próximas, né, Marimbinha da Andressa reflete o momento que ela estava vivendo, a Gato Mia também, que será a terceira e última, também reflete o momento da banda. Então, as duas coisas que você perguntou, reflete um momento interno, mas também aquele momento que a gente estava vivendo, porque não tem como se dissociar disso, né? Sim, e o que levou esse delay de vocês comporem ela na pandemia e lançarem agora? Que esse momento foi ideal? Acho que eu consigo responder essa. Na verdade, a gente passa por processos de composições muito pessoais, assim, né? E esse momento foi um momento que a Mi trouxe um acesso dela, que ela conseguiu se acessar. E tem muita coisa que a gente acaba deixando guardado, né? Engavetado, e aí a gente vê que faz sentido depois, né? E aí eu acho que o momento foi justamente esse, assim, a gente estava num outro momento na pandemia, não existia nem Baru ainda, e aí eu acho que se convergiu, ela nasceu no momento certo, sabe? Ela foi amadurecendo no momento certo para que ela pudesse nascer com esse projeto novo, né, que é a Baru. E a gente sentar de fato e falar, cara, acho que essa música faz sentido para estar no projeto do EP, que a gente já tinha lançado um single, e aí fez super sentido a gente encaixá-la nesse momento. Então ela foi meio que acompanhando, ela foi ali como um vinho, assim, ela foi fermentando ideias, fermentando musicalidades, a gente encontrou pessoas que pudessem produzi-la, então acho que foi muito esse momento, assim, e até que, putz, ela serviu no momento certo, assim, para a gente fazer e encaixar no projeto.
Sim, e falando da produção, foi feita pela Vivian, né, em parceria com a Vivian. Como é que foi esse processo e a parceria entre vocês? Posso falar aqui também, mas eu acho que todo mundo pode complementar, porque a Vivian, cara, a Vivian já era uma descoberta que acho que nós três a gente já tinha, né? E quando a gente procura produtor, eu acho que tem muito essa relação do que a gente quer e como que a gente vai expressar isso através da cabeça de alguém que vai colocar aquilo, aquela obra ali, de fato, né, em prática. E aí eu lembro que eu falei, cara, gente, eu tenho a pessoa que precisa produzir a gente, ela é super fresca, super nova, ela tá fazendo coisas muito legais, eu acho que ela vai super casar com esse nosso momento, com essa nossa nova musicalidade, eu acho que ela vai ser uma super aposta. Aí a gente falou com outras pessoas também, e aí naquele momento, tipo, a gente levantou esses nomes, quando a gente conversou com ela, fez sentido, assim, ela é uma pessoa que abraça muito o home studio dela, literalmente na casa dela, então, assim, acho que tem todo esse processo que é muito maneiro, mas se comentar, acho que vale super a pena, porque o processo de produção com ela, assim, é muito inspirador. Uhum. Não, valeu muito a pena. A Vivian, não sei se você conhece ela, ela é super nova, ela é genial, assim, acho que o estilo dela coube muito com as 3 músicas, assim, foi a escolha certa, nossa. Uhum. Vou falar então agora talk show. Vivian, queremos você aqui. E o que eu ia falar, vocês mencionaram que a música ela começa de uma forma introspectiva, né? O violão de nylon, no caso. Qual foram os principais elementos que vocês fizeram, tipo, de novidade nessa música que não tinha feito em uma outra anterior de vocês? Vocês sentiram que foi diferente? Então, é justamente trazendo essa parte da introspecção e depois de agregar elementos, né? Isso que vai se sobrepondo, e eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas no processo de composição conjunta e com produtoras também que trazem referências diferentes, é que justamente isso, a música ela nasce com um conceito quase que embrionária, e a gente tem uma ideia dela completamente diferente. A gente nunca tinha feito uma música com tantos elementos, ou só até, porque não dizer, elementos eletrônicos. Né? A gente sempre, quando a gente ia gravar no estúdio, a gente gravava guitarra, gravava violão, gravava bateria, todos os instrumentos, até nas outras 2 músicas, até mesmo o trompete, até o miado do gato da última música, aí o spoiler, ele é eletrônico. Então a gente nunca tinha feito isso. O trompete ela quis fazer orgânico, lembra? Ah, verdade. Ela quis trazer o trompete. Tira essa parte da entrevista. Não, é bom falar. Acho que tirando o Mar em Mim, né, que a gente também tinha passado por isso, mas acho que como o processo foi mais puro, assim, da sonoridade da música, eu acho que tem tudo a ver com isso, assim. Foi um momento também que a gente começou a vir mais para o Estúdio Cabide aqui em casa, que a Bá, na época, até morava aqui comigo, na minha casa, e o Estúdio Cabide é o estúdio que a gente, enfim, traz algumas ideias e dá luz a elas, né, que é um home studio ali, super simples, mas que a gente consegue, enfim, tangibilizar algumas ideias e já levar essas sonoridades novas. Então, a gente abre referência ali, a gente já consegue, no programa mesmo, criando as referências. Então, eu acho que esse é um pouco do processo que foi diferente também. Sim. E essa questão de trabalhar com digital, vocês sentiram muita mais dificuldade em trabalhar com esse novo recurso? Ou foi tranquilo na hora? Tirando o que vocês já falaram aqui. Foi tranquilo, eu acho que a nossa dificuldade, na verdade, a gente não pode nem dizer dificuldade, mas talvez uma dificuldade até pessoal, porque a gente, às vezes, sentia falta de elementos mais orgânicos, né, de elementos mais reais, assim, por exemplo, a corda do violão, então foi mais não foi uma dificuldade, mas foi só uma readaptação musical no nosso ouvido para a gente aceitar uma nova identidade musical, né? Era aquele negócio que você está acostumado a ouvir daquela forma, né? Aí até você se adaptar. Acho que é isso. Mas eu acho que o processo foi gostoso no geral, né? A gente falava, nossa, que foda. E se desapegar de algumas coisas e trazer coisas novas também, eu acho que tá sendo bem gostoso, assim, desse processo. Sim. E sobre a música, o que vocês esperam que os ouvintes sintam ou reflitam ao ouvir a música de vocês? Manda Já tá ver. lançada aqui, né? Tá lançado. É muito
É muito difícil falar isso, né? Porque é um lugar de muita pretensão você querer, e até não. Para mim, já tira até o lugar do artístico de já querer induzir as pessoas ao que elas devem sentir quando elas escutam alguma coisa. E eu acho que essa é a beleza, né? De uma. Oi? Vai nessa. Eu acho que essa é a beleza, né? Da composição e da música e da arte como um todo, das pessoas simplesmente terem a concepção e a interpretação que elas quiserem ter daquilo. Então, é óbvio que o que a gente quer, assim, de uma forma geral, macro, é que as pessoas se identifiquem de alguma forma, que talvez elas acessem lugares delas também, assim, de pessoais, assim, e muitas vezes que elas nem sabem, nem conseguem acessar, às vezes no dia a dia, porque é tão corrido tudo. Então, talvez um olhar para dentro, né? Talvez uma provocativa de o que eu tô achando de tudo isso que está acontecendo ao meu redor, da minha própria realidade, do meu dia a dia, das minhas convivências, assim, em sociedade. Então, se a gente conseguir alcançar esse lugar de reflexão interna, eu acho que a gente já está feliz. Legal. E falando sobre o videoclipe de vocês, como foi a experiência de trabalhar com o Rá? Puta, foi foda, sim, foi foda. Eu acho que, e eu particularmente falando aqui, eu acho que eu já tinha muito amor, assim, pelo Medula lá atrás, assim, no disco deles, o primeiro disco deles, né? Eu acho que, cara, já era super apaixonada, a gente conseguiu casar com que ele fosse trabalhar com a gente, e aí rolou de dar uma carona para ele. Então a gente já foi começar nosso relacionamento ali daquele dia, né? Tipo a egrégora, assim, já foi acontecendo e sendo construída naquele momento em que ele estava no carro contando sobre ele, e a gente contando sobre a gente. Ele é um cara muito sensível, extremamente sensível, educado e muito criativo. Então acho que esse lance assim foi uma grande troca. Desde o começo que a gente mandou as referências para ele também, eu acho que a gente faz aqui nosso trabalhinho de casa também de... Putz, ele já tinha falado, como assim vocês já me mandaram um moodboard, sabe? Eu normalmente mando moodboard para as pessoas, enfim, eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito bem, ele conseguiu entender e traduzir isso para uma visão de direção de arte que ficou vibe editorial mesmo, que eu acho que era algo que a gente queria, de trazer essa coisa bem artística, conceitual mesmo. E ele sintetizou tudo isso, assim, ele foi muito atencioso com a gente, muito responsável, muito paciente com a gente ali, então a gente se sentiu muito à vontade no dia a dia com a presença cênica e para trazer movimentos e tudo que ele pedia para a gente, sabe? Eu acho que essa coisa, a gente conseguiu explorar movimentos cênicos nossos, que eu acho que também trouxe esse olhar de desenvolvimento, assim, e teve muito o dedo dele ali nesse sentido, sabe? Acho que as meninas com certeza concordam comigo. As meninas? Não, totalmente. Ralph, ele foi muito, ele é real, é isso que a Adria falou, ele foi muito sensível, e a gente lá, né, no estúdio, e vendo ele criando na hora também, não só coisas que a gente planejou e conversou, olhando ele ficava olhando assim, ele tinha uma ideia genial, assim, do nada, e a gente falava, meu Deus, e ficou incrível as ideias que ele teve, assim, na hora. Isso foi muito legal de ver também, e deixou a gente super à vontade. Foi muito... Você percebia que ele estava quase num transe, assim, né, Bá? Você percebia que ele estava assim, o dia inteiro, foi uma tarde inteira de gravação. Então você percebia, você olhava para ele, ele falava com a gente, mas você via que ele não estava ali, assim, sabe? O olhar dele estava assim. Ao mesmo tempo, o nível de presença e imersão dele, assim, foi uma troca muito poderosa, assim, também de aprendizado, assim, sabe? Porque eram insights muito valiosos, é o que a Mi falou, assim. Então a gente via que ele estava muito presente ali, muito dentro daquilo e queria trazer de fato um olhar para ele. Puta, o resultado ficou assim muito melhor assim até do que a gente esperava, mas também a gente ficou muito satisfeita com o resultado. Não, eu não vou mentir, esse foi um dos poucos videoclipes que eu parei para ver realmente. E realmente, né, faz sentido. Ele entrou, ativou uma chavinha, entrou no mundo dele para criar, né? É isso. E o mais louco disso, só o último gancho sobre, é que ele mostrava, ele ia demandando as cenas, e ele, a gente agora, assim, Milena, Andressa, agora fica aqui, Bárbara, faz essa pose. E a gente tava indo também imersa, assim, fazendo. Aí quando a gente ia ver o resultado, ele, meninas, vocês não estão entendendo, olhem aqui.
a gente falava, gente, não é possível, de onde você tirou? Ele ficava, não é possível. Ele se empolgava também, né? Empolgava a gente. E a gente, além de tudo, tava de ressaca, né? A gente sabia que a gente ia ter esse trabalho, mas eu acho que deixou a gente ainda mais à vontade para a gente se soltar, assim, porque a gente, sei lá, não, era aniversário da Milena, foi aniversário da Milena. Então a gente comemorou o aniversário da Milena, foi o Milena Palusa. Então a gente se soltou muito, assim, nesse final de semana. E aí eu acho que foi isso também, deixou a gente super solta ali para estar presente no dia. Foi mesmo. Você vê que ajuda, né? Até bebida ajuda. Assim. Não incentivando, né? O certo a fazer isso. Né? Não trabalhem quando funciona é bom. Bem, gente, a gente falou um pouco da história de vocês já na primeira entrevista, né? Mas tem uma pergunta que é justamente sobre isso, que antes da Baru Baru ser a Baru Baru, vocês eram a banda Corsair, né? Era um desdobramento Ainda da banda somos, Corsair. tá? Ainda somos. Outro projeto. É um projeto paralelo. Exato, é um projeto paralelo. Eu ia perguntar como é que essa transição, né, de identidade acabou afetando vocês em relação à banda, musicalidade. É bom você ter perguntado isso, inclusive, porque isso acho que é a maior gerador de dúvidas e incompreensões do nosso círculo, assim, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Porque ninguém entende o que é isso, por que a Corsair mudou para Baru, o que é Baru, o que é Corsair. Mas, assim, só explicando, a Corsair ainda existe, porque as meninas acabaram de comentar, porque a gente ainda tem um projeto de cover, de festas que a gente faz fechadas, de eventos mais corporativos, enfim, alguns eventos que a gente faz ainda com a Corsair, que também a gente gosta muito desse projeto, tem o maior respeito pela Corsair, por tudo que a gente, né, fez com a Corsair, e todos os lugares que a gente chegou com a Corsair também. E a Baru, na verdade, foi e é uma vertente que a gente decidiu seguir por uma necessidade de talvez uma autoexpressão mais nossa, mais artística e mais autoral. Então, a Baru Baru, ela é um projeto só de música autoral, né? A gente só vai lançar música autoral, não faremos shows com esse tema cover, enfim, pode ter um ou outro, assim como teve no nosso show de lançamento, mas o nosso principal objetivo com a Baru é a música autoral, é explorar muito mais essas diferentes sonoridades, esses lugares que a gente ainda não conseguiu representar com a Corsair, né, meninas? A Baru Baru, ela tem mais esse vertente autoral mesmo. Total. Isso é uma coisa que você tirou a minha própria dúvida, até, que você falou. Porque eu achava que a Corsair era o antigo nome da Baru Baru, mas não, são projetos paralelos, no caso, Exato. né? A gente seguiu uma vertente autoral também com a Corsair. Eu acho que teve um momento ali, são muito tempo já de estrada, são 8 anos de banda, então, assim, é um tempão pra caramba, história pra caramba, coisa pra caramba que a gente já viveu. E, como a Mi falou, a gente honra tudo muito, isso foi muita experiência, muita bagagem para a gente se consolidar agora nesse novo momento do espírito autoral, porque acabou que foi isso, assim, a Corsair, ela cresceu muito na vertente do entretenimento, então, assim, em que a gente era muito vista por isso, né, muito pelo produto em si e não pela obra, né, então, o que a gente quer agora é muito mais trazer essa ótica na Baru com que o fruto seja muito mais visado pela obra em si do que pelo produto, né? Que é uma consequência. Então, acho que ficar essas duas diferenças aí. E ajudou, como você falou, ajudou a criar uma identidade, né? Para se acabaram separando por causa disso. Aí quando você vê Baru Baru é referência autoral, é Corsair um cover. Exatamente. E são versões, né? Ainda assim, a gente nem é só cover, né, que a gente fala, porque as versões que a gente faz ainda elas têm muita autoria, tá? Mas mesmo assim, acho que o lance mais experimental mesmo na composição e em todo o resto, eu acho que fica muito mais na mão da Baru aí. Uhum. E um outro ponto, só finalizando esse tema, né, das duas bandas, é que a Corsair, ela acabou indo para um nicho muito mais folk, até mesmo country, né, de eventos que a gente começou a ser chamada para tocar, e a gente fomentou também a cena, né, do folk bastante, a gente chegou já com esse apelo, então a gente era uma banda folk, e isso acabou, a gente se sentiu muito limitada no que a gente podia fazer também, né, a gente sentiu que a gente podia explorar muito mais outros lugares, rock, mais elementos eletrônicos também, um rock mais progressista também, que coisas que quando a gente tentava trazer, a gente percebia, né, essa ruptura, ela foi muito visível. Quando o pessoal ainda queria consumir esse tipo de elemento, então foi a maneira que a gente conseguiu
trazer esses dois universos, né? Tem um pouco da... Entender, né? Ainda é difícil. Não, e tem um pouco da Corcel na Baru e um pouco da Baru na Corcel, né? Acho que tem essa intersecção, esse choque de universos que tá sendo interessante, assim, entender essas bordas também. Isso. É porque a nossa identidade, no final das contas, ela permanece, né? Então é difícil, porque tem a identidade Milena, Bárbara e Andressa na Corcel e na Baru. Então não tem como, elas não se desassociam, né? Isso, na terceira entrevista a gente volta a explicar isso. Vocês destacaram, né, na divulgação a importância de representar o sonho de muitas mulheres, né, através da música. Estão falando sobre isso. Como vocês lidam com essa responsabilidade e quais desafios que vocês vêm enfrentando em relação a isso? Cara, é uma ótima pergunta, porque eu acho que a gente já passou por várias reflexões. A gente já passou por várias reflexões que eu acho que elas também, de certa forma, elas acompanham o desenvolvimento social, de como esses debates estão sendo colocados em pauta na sociedade. Eu acho que hoje a gente não busca muito essa bandeira, nossa, o feminismo, eu acho que a gente tem isso dentro da gente, obviamente, mas eu acho que não é esse lugar, eu acho que o lugar que a gente ocupa é mais dentro de ocupar espaços mesmo, em que a gente sabe que tem, enfim, a gente entende nossos privilégios aqui como mulheres brancas, enfim, e super privilegiadas, mas a gente entende que falta espaço, assim, a gente, por exemplo, toda vez que a gente vai tocar, a gente sabe que majoritariamente a indústria da música é muito formada majoritariamente por homem, né? Homem cis. Então, aqui trazendo um pouco aqui do que a gente consegue trazer de um universo dar essa representatividade, eu acho que é uma questão que choca também, sabe? Eu acho que só isso já é ter 3 frontliners ali, mulheres, sabe? Levando uma galera e tirando o som que a gente tira, eu acho que já é uma super... É a bandeira que a gente já carrega, sabe? Então é isso, acho que as pautas já foram muito discutidas, a gente já trouxe pautas em que a gente precisou ser mais incisiva, porque era isso, faltava diálogo, faltava debate na maturidade social mesmo, mas hoje acho que a gente se desenvolveu já como sociedade, a gente não está no lugar ideal ainda, mas é essa a bandeira que a gente quer levar, a gente quer fazer música e é isso, 3 minas, sapatão lá tocando, eu acho que é o que representa muita gente aí, e a galera vê feliz de ver a gente no palco, sabe? Isso aí. Eu acho que a pergunta é muito boa, porque é uma pergunta que sempre vão fazer para a gente e sempre fazem qualquer lugar que a gente vai, né, sobre a questão do feminismo e de levantar a bandeira de uma banda de mulheres. A gente adora isso, a gente sempre levantou isso, e a gente acha muito legal, porque nos nossos shows a maioria do público é feminina, e quando a gente toca até para públicos, já tocamos para públicos mais infantis, são menininhas pequenininhas, e isso é fantástico, porque a gente entende essa representatividade que a gente tem. Mas é claro que a gente está bem longe da utopia de ser um ramo né, de equidade de gênero. A gente sabe que a gente está bem longe disso. A gente entende as brigas que a gente ainda vai ter que travar, mas acho que perfeito a fala da Adrê. Nesse momento a gente quer fazer o nosso som, a gente quer ser reconhecida também pelo som, pela qualidade do som, sem levantar a bandeira de somos as feministas, e somos, né? Mas sem precisar que isso seja a pauta sempre das nossas músicas e do nosso projeto. A gente tá cansada também, né, Mi? Tipo, a gente já teve que falar tanto sobre isso, cara. A gente quer fazer nosso som, sabe? Já tivemos que brigar tanto com galera para conseguir nosso espaço. E assim, a gente entende que a gente está abrindo espaço para outras pessoas que talvez precisam mais que a gente, galeras que tenham pautas que sejam mais importantes que as nossas, sabe? Então, acho que é muito mais sobre fazer o som agora. E é isso, eu acho que já é político a gente estar ocupando, ter esses corpos que ocupam esses espaços, sabe? Já é político o suficiente. Então é isso, já falamos muito e agora é isso. Chega, estamos cansados, não temos que explicar para ninguém por que a gente é mulher e está tocando num palco sendo que a gente tira o som que a gente tira, sabe? Pau no cu. Cara, essa pergunta foi muito assertiva. E vocês, para terminar, vocês acham que esse cenário tem melhorado? Está conseguindo melhorar? Então, nessa toada do que a gente está falando, sim,
a gente tem 8 anos, 10 anos, né? Eu e a Bárbara, a gente tem 10 anos já no ramo musical, a gente já abriu muito espaço, a gente já brigou muito por espaço, e a gente já conquistou também muito espaço. No começo, inclusive, a gente tinha muito mais preconceito quando a gente chegava para montar som, para passar som, com o técnico principalmente, porque são mulheres, elas não entendem nada, o que elas estão afinando, o que elas sabem do que elas estão fazendo. A gente já, inclusive, arrumou diversas brigas em festivais e tudo mais, por causa dessa falta de respeito, né, que as pessoas têm por sermos mulheres, mas a gente já vê atualmente, o que é muito legal é que a gente já tem, por exemplo, demandas maiores de profissionais mulheres, que a gente pode também optar por contratar. Então, se a gente puder optar por uma técnica mulher também, por uma produtora mulher, que foi a Vivian, a gente sempre vai optar, porque é super importante, e a gente adora também dar esse espaço. E a gente vê, sim, que vem ganhando, a gente vem ganhando muito mais espaço, mas falta muito mais, né? Você vê que os headliners de festivais são majoritariamente homens, streams também, a grande maioria são homens. Óbvio, a gente vê o crescimento das mulheres no ramo musical, mas ainda tem muito, muito para conquistar. Boa. Sim. E é bom separar sempre, tá, Luca? O que a gente está falando aqui, que a gente está falando de um cenário independente, tá? A gente não está falando, a gente não tem... Nosso selo é Amarã, que é um super selo que está ajudando, crescendo, com bandas muito fodas aí também, mas ainda a gente é banda independente, né? Então, acho que ainda é um espaço diferente do que a gente falar da galera mainstream, ou de galera de gravadora, enfim... Que é isso, se for falar de a maior artista do Brasil, a gente vai falar de uma mulher, que é a Anitta, sabe? Se for, mas é uma exceção, né? Não é a regra, tá? Sabe? Mas eu acho que, no geral, é o que a Mi falou aí sobre a cena indie atual. Sim, e essa participação das mulheres na produção, a gente vê não só na música, né? Mas toda a indústria, entretenimento, cinematográfico, a gente vê assim que tá nascendo isso. Foda, sim. Cada vez mais, tomara. É isso aí. E, gente, para terminar, eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva, né? Igual foi na última, né? Uhum. A que eu preparei hoje é a seguinte: a gente sabe que a arte é uma coisa que acaba ficando imortal, né? A gente cria, a gente lança um projeto agora, a gente vai morrer, ela vai estar aqui disponível. Qual é a sensação de vocês criarem uma coisa que vai ficar para sempre, por exemplo? Eu já refleti sobre essa pergunta, se você quer saber. Boa. Porque eu acho que o artista, mesmo quando ele não divulga nada, mesmo quando ele não lança nada, assim, falando até de arte plástica, do que quer que seja, ele segue sendo artista, tá? Ele segue, independente aquilo, eu acho que é muito subjetivo a gente falar sobre o que é a obra só porque ela foi lançada e te falar de acesso a 1 milhão, 100 milhões, 1 bilhão de views e você tocar para os seus primos, sabe? Eu acho que as duas pessoas são artistas. Eu acho que o que difere aqui é o alcance mesmo, né? E qual que é seu propósito com esse alcance? A gente já refletiu muito também, eu acho que nessas discussões de transição de Baru e Corcel, e o que a gente quer, a gente teve muitas conversas, Fred, a gente teve muitas conversas com relação a isso, o que a gente quer, o que faz sentido para a gente, e porque a gente já viveu muito esse outro mundo também, que, putz, a gente precisa produzir, precisa acompanhar a indústria, isso, e tem que ter dinheiro, e tem que ter patrocinador, e não sei o quê, e assina com gravadora, e vai para selo, e não sei o quê. E agora a gente está num momento que a gente está fazendo as coisas que a gente quer, porque a gente quer, sabe? Eu acho que casa muito com o momento de maturidade. Então, eu acho muito fantástico poder lançar uma arte, lançar um single que seja, ou lançar um EP, com pessoas através da identificação. É obviamente que a gente quer que as pessoas se identifiquem com o que aqui a gente está falando. A gente é feito de uma sociedade de códigos, linguagem, que tudo que a gente fala, a gente quer que as pessoas nos entendam e que mais pessoas nos entendam. Então, eu acho que tem muito a ver com esse lance, assim, de esse nosso prazer agora tem sido muito mais em fazer o que a gente está afim, o que a gente quer, no tempo que a gente quer. Então, até nosso tempo, nossos prazos estão diferentes do que acompanhar um ritmo de mercado, acompanhar as pessoas, sabe? Mas eu acho fantástico que é isso, falando do lado imortal da coisa, eu acho fantástico que eu acho que é essa mensagem, assim, no final, a identificação que as pessoas têm com algo que você produziu e pensou e sentiu, e como aquilo vai bater nela e que é diferente, né, do que você escreveu. Colocando assim um pouco, até isso que a gente falou da Corcel,
Tipo, tem música que a gente lançou tem 8 anos e que pra gente hoje talvez não faça mais sentido, a gente não lançaria dessa forma, mas quando você olha assim, tem pessoas que ouvem hoje e mandam, e que para aquela pessoa faz sentido, sabe? Ouvir aquela música, né, hoje, em 2024, não 8 anos atrás. Então também é muito bom você saber que, de alguma forma, alguém vai se comunicar, né? Vai se comunicar com a sua música, assim. Isso, mesmo que pra gente hoje talvez não faça tanto. Quer dizer, é um carinho, né, que a gente tem pela música, mas o sentido que fez há 8 anos. Eu entendo que a sua música, sua pergunta, ela foi muito no sentido de legado, né? É uma pergunta muito sobre legado. E assim como a Bá falou, é muito interessante também olhar para os lançamentos anteriores, e tenho certeza que lá no futuro a gente vai olhar para esse e perceber a evolução que a gente teve, o que a gente estava sentindo naquele momento, acaba sendo quase um caleidoscópio, assim, de sentimentos e de quem a gente era no momento que a gente lançou. Então, assim, o que a gente quer ver lá para frente é justamente voltar para esse momento, ter orgulho dele, saber que a gente ali expôs o mais autêntico a gente tinha dentro da gente, e foi real, é genuíno, é real, né? A nossa mensagem é real. E ter orgulho disso e dos próximos também, né? O legado, ele é bem, bem bonito. Isso. Andresa, você acabou falando uma coisa que chamou a atenção, que é sobre o mercado, né? Que a gente tá falando sobre isso. Nesse caso, é uma pergunta que eu adoro fazer. A música, apesar de ser uma criação nossa, a gente vê como uma arte, né? Claro, né? É uma arte. Mas ela não deixa de ser um produto, né? Porque é como a gente ganha a nossa vida e tudo mais. Você conseguir muito mais o que o mercado está pedindo, né? O que as pessoas falam, olha, tá vendendo mais esse estilo de música, por exemplo. Ou vocês seguem mais o que vocês querem fazer mesmo? Acho que a gente sempre correu pelas margens, tá, Luca? Desde quando a gente era folk, assim, todo mundo falava, gente, folk, o que é isso? Não vai... a gente precisava ensinar as pessoas sobre o que era, o que a gente fazia. E aí eu acho que agora a gente está menos ainda. Não estou falando que a gente é super inovadora, que ninguém nunca fez nada do que a gente fez, nada disso, mas eu acho que a gente, sei lá, se casa de repente com uma referência que a gente tem aqui, que casa. Ouvindo no momento. Calhou daquela referência ser algo parecido com algo que o mercado consome muito. Que bom, vamos trazer isso, porque é algo que sonoricamente e artisticamente falando faz sentido pra gente. Então a gente incorpora, sabe? Mas não o contrário, assim. Eu acho que a gente não sente essa pressão do mercado. A gente tá bem independente mesmo. Eu perguntei isso porque tem muita artista que acaba se rendendo, né? O que o mercado tá pedindo e não faz algo autêntico. Total. Igual a pessoa que coloca, por exemplo, números na frente da qualidade Exato. Sabe? Então foi isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Adorei conversar com vocês. Sempre bom conversar com vocês. Demais. Para quem quiser acompanhar vocês, o trabalho da banda, quais são as redes sociais? Podem divulgar de vocês também, se quiser. Galera, quem quiser seguir a Barubaru, o Instagram é @barubaru.oficial. Parece que você vai ter que cortar isso, porque nem eu sei. Eu ia falar. Quer que eu pegue a cola aqui? Barubaru Oficial. Barubaru Oficial direto. Eu vou falar de novo. Ou eu falo. Plataformas também, né? Tá disponível também, Spotify, Deezer. Então, música também se encontra também, né? Em todas as plataformas de streaming. Estamos com o Baru Baru e a nossa música que a gente lançou é Distopia. Procurem lá. Boa, clipe lá no YouTube também, hein? Isso. Clipaço. YouTube, todas as plataformas que e acho que vão inventar ainda vai estar lá. Murmurando, é Lucas. Isso aí. Um beijo, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau, Lucas.